Esse vídeo é o vídeo que eu gostaria de ter assistido lá em 2011, quando eu comecei a estudar educação financeira. O que eu vou falar aqui para vocês se eu tivesse visto esse vídeo, eu acho que eu tô falando até pro Pedro lá de 2011, muita coisa teria sido diferente, eu teria ganhado muito mais tempo, né? Vou falar sobre um conceito de finanças pessoais para vocês que muitos de vocês ouvem falar e poucos sabem de fato como utilizar e sabem de fato o conceito que isso significa, né? Que é o tal do orçamento doméstico. Se eu perguntar para vocês assim, o que é o orçamento doméstico? Muitos de vocês vão falar assim, Pedro, orçamento doméstico nada mais é do que você ter uma planilha para você controlar os seus gastos. E a sua resposta, se você respondeu isso, parabéns, você errou. Errou! Eu também achava isso, e quando eu comecei a estudar educação financeira lá em 2011, né, eu via, e não era que nem hoje, né, não tinha esse acesso a conteúdos que nem a gente tem hoje de YouTube, era mais difícil, né? E aí você começava a ler um livro, aí o fulano lá no livro falava assim, não, porque você tem que ter um orçamento doméstico e planilhar os seus gastos. Aí fui eu, Pedro, pegar o meu notebook na época, abria o Excel e comecei a anotar meus gastos. Né, para quem lembra, para quem sabe como utilizar o Excel, né, tem a folha em branco e eu fiz um negócio bem simples, abri a folha em branco e coloquei lá, gastei tanto com tal coisa, tanto com tal coisa, e aí chegava no final do mês, eu anotava tudo que eu estava gastando, e de fato, tinha mês que eu fechava no positivo, tinha mês que eu fechava no negativo, e eu achava que eu estava tendo um controle sobre o meu dinheiro, porque a partir do momento que eu estava vendo para onde aquele dinheiro estava indo, né, eu estava tendo um controle sobre ele, e é verdade que eu não estava tendo controle em coisa nenhuma, né, eu estava achando que eu estava tendo um controle sobre o dinheiro, e aí tinha mês que eu fechava no negativo, e eu falava, mas por que eu fechei no negativo? Meu Deus, eu anotei tudo aqui. Não, porque eu tive um imprevisto aqui, esse imprevisto foi porque eu fechei negativo. Não, porque eu gastei mais com o lazer esse mês, então esse mês que o lazer impactou aqui, então... E aí, conforme eu fui me amadurecendo e aperfeiçoando meu conhecimento na parte da educação financeira, eu fui entendendo de fato que aquilo lá não era ter um controle sobre o dinheiro e fui entendendo o conceito que é o que eu vou falar para vocês, que é o orçamento doméstico, né? Inclusive, esse conceito, eu fui rever este assunto quando eu estava estudando para o CFP, para quem não sabe, o CFP é uma certificação que é uma das que tem de mais alto escalão no mercado financeiro, voltado para planejamento financeiro. E eu hoje sou um planejador financeiro CFP, né? No mundo todo são 230 mil pessoas, se eu não me engano, que possuem essa certificação. É uma certificação muito, muito difícil de ser tirada no mercado financeiro. E esse conceito, né, de orçamento doméstico, a gente aprende no CFP também, né? E eu revi essa matéria, por isso que foi até mais fácil para mim os primeiros módulos de estudo do CFP, porque era uma coisa que eu já vinha estudando há muitos anos. E a diferença, né, entre o orçamento e uma planilha de orçamento doméstico é muito grande, né? As pessoas confundem muito isso. O orçamento, pessoal, é uma coisa e você ter uma planilha para controlar os seus gastos é outra. Né? O famoso fluxo de caixa. A planilha nada mais é do que um fluxo de caixa. Né? E aí, essa questão do orçamento me pegou muito lá no começo. E eu tive dificuldade de começar a criar esse orçamento. E o que é esse tal do orçamento que as pessoas falam e que é a parte mais complexa de você lidar com as suas finanças? Eu coloquei aqui para ficar, acho que de uma maneira, vou até tirar aqui da capa para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Eu coloquei aqui no Notion mesmo, aqui no Numbers aqui do iPad, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O orçamento nada mais é, pessoal, do que vocês delimitarem valores a serem gastos com habitação, com transporte, com moradia, com saúde, com lazer. E aí você vai colocar o quanto você ganha, você vai delimitar o quanto você gostaria de gastar com cada coisa e o ideal é que sempre no final do mês sobre um dinheiro, né? Isso é o orçamento, é você estipular valores a serem gastos com cada item, né? E o mais difícil disso tudo, né, é você conseguir ficar dentro dos valores que você estipulou, né? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade, né, de controlar o dinheiro justamente por isso, porque não é só você estipular os valores, é você se forçar a dentro daquele mês
você ficar dentro desses valores. Então, se você estipula lá que você quer gastar R$ 1.500 com moradia, e dentro de moradia você vai ter supermercado, você vai ter o condomínio, você vai ter água, luz, telefone, enfim, vários outros pequenos gastos dentro dessa moradia. Se você estipulou que você quer gastar R$ 1.500, você tem que ficar dentro desses R$ 1.500. Se você estipulou que você quer gastar R$ 300 por mês com transporte, né, ou R$ 1.000 por mês com transporte, você vai ter que ficar dentro desses R$ 1.000. E dentro desses R$ 1.000 que você estipulou com transporte, você vai ter gasolina, IPVA, seguro, manutenção, estacionamento, lavagens, enfim, um monte de coisa. Então, o primeiro conceito que vocês têm que entender para vocês, de fato, conseguirem começar a guardar o dinheiro de vocês e ter o controle verdadeiro do dinheiro de vocês, que é uma coisa que eu não tive no começo e hoje eu tenho, é entender este carinha aqui, orçamento. Vocês vão montar o orçamento, e aí isso é algo que eu gosto de ensinar para os meus alunos, né? Como que eu vou delimitar esses valores? Como que eu vou escolher esses valores? É importante vocês escolherem esses valores de acordo com aquilo que você tem mais importância para você. Então, o que você tiver mais importância, você vai dedicar mais valores, e o que tiver menos importância, você coloca menos valores, né? Eu acho que é assim que a gente consegue, de fato, começar a trazer uma qualidade de vida. E aí, a partir do momento que você estipulou esses valores, aí sim, nós vamos para a planilha de fluxo de caixa, né? O famoso orçamento doméstico da galera, né, de todo mundo, que todo mundo fala, você tem que controlar o seu dinheiro no seu orçamento doméstico. Que é o que eu falo que a maioria das pessoas se perdem, e é a planilha de fluxo de caixa, que nada mais é onde você vai anotar os seus gastos e vai controlar os seus gastos e analisar o seu orçamento para ver se você está de fato gastando próximo àquilo que você tinha estipulado, ou se você ultrapassou, como você vai fazer uma gestão orçamentária. E aí, pessoal, para ficar um pouco mais claro para vocês também, eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, deixa eu até aumentar aqui um pouco não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é a minha planilha de orçamento doméstico, né? A planilha que eu fui desenvolvendo no decorrer dos anos. Lá atrás eu comecei com uma planilha bem simples, né? Era muito diferente disso daqui. Para começar, uma planilha mensal. Eu acho isso horrível, né? Não tem como a gente projetar os valores futuros. E aí, conforme eu fui batendo cabeça, eu fui tendo dificuldade em controlar o meu dinheiro, eu fui tendo dificuldade em conseguir ter uma visão de fato do meu dinheiro, eu fui vendo coisas que eu poderia ir melhorando, e aí eu fui fazendo upgrades até chegar na planilha que eu tenho hoje. Então, essa planilha que eu tenho hoje, não é que eu criei ela do dia para que eu criei ela muito fácil, não foi do dia para noite. Né? Foram várias planilhas que foram tendo um upgrade até chegar nessa planilha final aqui. E isso é uma dificuldade que as pessoas têm muito, porque não é só ficar colocando, então vou lançando os meus gastos aqui e deixo a Deus dará. Não é assim que funciona. Conforme você vai gastando, né, e como esse é um vídeo que eu tô falando bastante, deixa eu tomar um cafezinho. Conforme você vai gastando, você vai vendo se os valores estão chegando próximo ao valor orçado. Então, se eu estipulei gastar R$ 300 com gasolina, conforme eu vou gastando, eu vou vendo se está chegando perto dos R$ 300. E pode acontecer de em um determinado mês você gastar mais do que você estipulou. Isso é normal, não dá pra gente ter um negócio engessado, né? E aí, o que você faz quando você gastar mais do que o valor que você estipulou? É muito simples. Você procura outro item, né, do seu orçamento, você vai lá para lazer, você pode ir para habitação, ou até mesmo dentro do lazer, ou até mesmo dentro do transporte, por exemplo, né, se você estourou o gasto com gasolina, você pode tentar reduzir o gasto em outra coisa. Então, poxa, esse mês eu gastei mais com gasolina, eu posso tentar reduzir o gasto do lazer, eu posso tentar gastar menos com iFood, ou menos com restaurante, eu posso dar uma segurada no mercado, enfim, aí você vai tirar de onde tem menos importância para você e vai aumentar naquilo que tem mais importância para você, e você vai equilibrando para, de fato, se você estourar o orçamento num item, você compensar com outro e chegar no final do mês, né, você conseguir ter ficado dentro daquele valor que você tinha estipulado para gastar o seu dinheiro. E aí um ponto mais importante, né, que muitas pessoas têm dificuldade, é não esperar o final do mês para você investir o dinheiro que tem que sobrar. O ideal é, começou o mês, você sabe que tem que sobrar
R$ 1.000, ou R$ 2.000, ou R$ 3.000, vai depender muito da realidade de cada um, pega esse dinheiro e já manda esse dinheiro para os seus investimentos, para sua reserva de emergência, ou para sua carteira de investimento, e você se força a sobreviver com o dinheiro que ficou na sua conta, controlando o seu orçamento dentro da planilha de fluxo de caixa. É assim que a gente tem que fazer. Esse é o melhor dos mundos e esse é o ideal, essa é a forma ideal de você controlar o seu dinheiro. Fazendo isso, é muito difícil chegar ao final do mês e você ter fechado negativo, ou você não conseguir controlar o seu dinheiro, ou de fato não ter um controle sobre o seu dinheiro. Óbvio, Pedro, tô vendo o seu vídeo hoje, vou começar, vou entrar na sua comunidade, vou comprar a sua planilha e vou começar a fazer isso hoje. Você não vai conseguir, porque você já tem provavelmente gastos parcelados, você já tem um padrão, você não vai conseguir, no primeiro mês, deixar perfeito. É um processo até você de fato ir organizando o seu dinheiro, ir se adaptando com essa questão de orçamento e etc. Mas em 2, 3 meses, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai de fato conseguir ter um controle sobre o seu dinheiro. No primeiro mês, você já vai conseguir ter um controle, mas se você tiver compras parceladas, você vai ter que fazer ajustes, né? Se você às vezes está no negativo, você vai ter que fazer ajustes. Então, né, você não vai conseguir ter uma planilha perfeita logo de cara, mas conforme os meses vão passando, né, você vai fazendo os ajustes até ela ficar redonda da forma como você gostaria que ela realmente fosse. Então é isso. Esse é o vídeo que eu gostaria de ter assistido lá em 2011, quando eu comecei a estudar educação financeira, entender um conceito que é relativamente simples, mas é complexo, que é orçamento doméstico, né? Muitas pessoas não entendiam o que era um orçamento doméstico, e se você viu esse vídeo agora, você sabe o que é orçamento doméstico, e quando alguém vier te questionar, você vai saber responder da forma correta, né? Entender a diferença de orçamento doméstico para a planilha de fluxo de caixa, isso é extremamente importante, né? E não falar, tipo, orçamento doméstico é a planilha de fluxo de caixa. Não, orçamento doméstico é uma coisa, planilha de fluxo de caixa é outra, né? Então agora, os alunos do Escolher Ser Rico não vão mais errar esse conceito bem simples. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco mais longo do que o normal, né? Mas é um vídeo que eu acho que vai fazer a diferença na vida de vocês, para que vocês, de fato, consigam ter o controle do dinheiro de vocês, consigam fazer o dinheiro sobrar todos os meses, e consigam planejar a vida de vocês com mais qualidade, né? Assim que eu venho fazendo com o meu dinheiro, por isso que eu venho conseguindo conquistar as minhas coisas, porque tudo que eu planejo tá voltado aqui dentro, eu vou colocando aqui dentro, e isso, óbvio, é um assunto para quem já tá na comunidade, para quem é meu aluno, não tem como eu trazer tudo isso num único vídeo também, né? Mas eu sou a prova viva que isso daqui dá certo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui, se você já sabia o que era o orçamento doméstico, se você já criou o seu orçamento doméstico, e se você já tem uma planilha para controlar esse orçamento, né? Compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E gratidão por estar aqui acompanhando o canal e por a gente estar crescendo juntos, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.